Vladimir, nosso boa tarde e obrigado por, a partir de agora, estar aqui conosco, nos auxiliando com essas informações e trazendo aí esse resumo das ocorrências em Conchas e na nossa região. Retornando a relembrar o tempo que nós estamos atuando nessa área, assim, noticiário de notícias policiais na Rádio Pérolas. A Rádio Pérolas, infelizmente, fechou, uma tristeza para todos nós, né? E eu fiz esse programa, salvo engano, há 4 a 5 anos atrás. E eu gostava bastante, porque muita gente veio me perguntar, porque parou, porque a gente sabia das notícias da cidade. Eu passava algumas dicas, né, de segurança para as pessoas, né, principalmente agora que nós temos bastante golpes. Eu vou ver se eu consigo trazer alguns, se você me permitir. Estamos tendo muitas ocorrências de golpes cibernéticos, né. Então, eu gostaria também de passar essas dicas futuramente. Não hoje, né, porque hoje nós estamos começando aqui. É a nossa primeira vez que estamos aqui para passar as notícias, né. Fizemos uma síntese, na verdade, das ocorrências que teve no final de semana. Foram várias, né, que tivemos aqui. Porque, na verdade, estou fazendo um apanhado da região toda, né. Eu falo da nossa seccional aqui de Botucatu, né, que é a seccional no plantão judiciário. Plantão, né, de polícia judiciária, na verdade, de Botucatu, onde é levado desde as 18 horas da sexta-feira até as 8 horas da segunda-feira. São levadas todas as ocorrências da cidade de Conchas e círculos vizinhos, né, para esse local lá, onde é feito em Botucatu os registros das ocorrências. Então, eu fiz um apanhado. Eu quero aproveitar, né, que você está falando aí sobre a seccional, quero mandar um abraço aí para os delegados aí da nossa região, né. Nós temos ali a seccional que tem à frente o doutor Lourenço Talamonte, mas ali tem uma equipe com ele, tem o Palmieri, né? Tem o doutor Geraldo, tem o doutor Celso, né? Tem o doutor Marcelo, né? O doutor Fernando, agora o doutor Eduardo, que consta também, Eduardo. Ele concorre aos plantões lá também, tem muitos amigos lá, né? Então a gente quer agradecer esse pessoal que sempre está atento aí, né? Atender essa nossa região, né? Com maestria, não é isso? Perfeitamente. O doutor Lourenço Talamonte Neto é um grande delegado, né? Tanto é que ele está na posição que ele está hoje, por conduzir muito bem, né, toda essa seccional. Salvo engano, são 13 delegacias que ele conduz. E todos os delegados também que fazem com maestria isso aí. A dificuldade da Polícia Civil, a gente todos sabem como é que é, né? Mas está dando conta. Então, eu trouxe algumas ocorrências aqui, não são todas, que são muitas. A gente escolhe aquelas que têm mais relevância para passar para a população. Nós tivemos aqui em Conchas inclusive duas, aliás, bem semelhantes. Irmãos, acho que você deu uma notícia esses dias aqui, até o pessoal perguntou, mas não ocorreu uma ocorrência aí, o Frajol falou que eram 2 pessoas que se acidentou, mas é uma só. Mas foram 2 quase idênticas. E 2 ocorrências, né? Idênticas de acidente de trânsito, e de gravíssimas, são gravíssimas, hein? Com risco de morte às vítimas. Então, eu vou passar, assim que você permitir, a gente está... Não, já segue aí, já vamos trazendo esse resumo aí dessas notícias aí, dessas ocorrências que impactaram o final de semana aí em Conchas e região. Pois bem, hoje então, como eu estou falando, logo pela manhã, o Frajola, logo cedo, teve um grave acidente aqui em Conchas, inclusive que essa vítima, ela estava vindo de, salvo engano, do distrito de Jucaratiba para Conchas, segundo a família, os parentes da família, ele estava vindo para fazer academia, e ele estava vindo com a sua moto. A moto dele é uma Honda 250 Twister, CB 250, e ali já próximo ao Open Bar, na rodovia Marechal Rondon, ali à altura do quilômetro 198, mais 300 metros, houve esse acidente. Um cidadão aí de 57 anos de idade, um homem de 57 anos de idade, ele estava, segundo ele, eu pude ter oportunidade de conversar com ele, ele disse que veio para Conchas fazer uma pequena compra, estava voltando para sua casa e ele acabou, segundo ele falou, perdendo o controle do veículo por problemas mecânicos, e ele derivou para a pista contrária e colidiu com essa moto que vinha vindo em sentido oposto, ou seja, de Jucaratiba para Conchas. Ele estava indo de Conchas para sentido Botucatu e acabou colidindo frontalmente aí, com essa motocicleta, estava sendo conduzida por esse moço de 21 anos de idade. O que aconteceu? Ele acabou nessa colisão perdendo uma das pernas. A perna dele foi amputada com o impacto da colisão. O motorista, no vez de ter prestado socorro ali naquele exato momento, acabou saindo do local. Ele fugiu do local. O veículo acabou, depois de se evadir,
sem prestar socorro a essa vítima, né? Naquele momento não foi possível a imediata identificação dele, né? Contudo, ficaram partes dos automóveis no local, para-choque com a placa do veículo. E nesse dado momento aí, notadamente, né, essas peças que ficaram lá, a polícia recolheu. A polícia rodoviária foi acionada, né, estiveram no local os policiais rodoviários e apresentaram a ocorrência na delegacia. A vítima, logicamente, foi a primeira a ser socorrida ali, né, teve que ter os primeiros atendimentos médicos ali, dos paramédicos aí, salvo engano, da própria concessionária, e foi encaminhado imediatamente para a Unesp de Botucatu, para ele ser socorrido lá, receber os primeiros socorros. Como eu falei, ele teve a perna lacerada, né? Ela foi amputada, na verdade, pelo impacto da colisão do veículo contra a moto. E, graças a Deus, eles conseguiram socorrer ele com vida ainda até a Unesp. Até onde eu sei, eu falei com a família também na parte da tarde, ele está sendo submetido aos tratamentos médicos lá, se não me engano vai passar por uma cirurgia, se já não passou, mas esperamos que, com a graça de Deus, ele se recupere desse trauma e consiga, né, sair dessa com vida. Agora, assim que a Polícia Civil aqui, através do Luciano, investigador Luciano Nunes, recebeu a primeira notícia do fato, ele imediatamente correu para o local e tirou as primeiras informações já de populares ali, do pessoal da concessionária, dos policiais. Aí ele obteve aí a informação de que o veículo poderia estar homiziado ali no loteamento Vitória. E para lá, então, ele se foi. Imediatamente ele se dirigiu para lá, inclusive o doutor Eduardo, José Eduardo, também participou dessa diligência. Rapidamente eles foram para o local e nas diligências feitas pelo loteamento lá, eles conseguiram localizar o veículo. Certo? Após a identificação do veículo, ficou um pouco mais fácil saber onde o condutor estava. Ele simplesmente guardou o veículo na garagem e saiu. Ele foi para outro local, em um outro sítio ali próximo. Foi aí que os policiais civis aqui conseguiram, o Luciano e o doutor Eduardo, conseguiram localizar essa pessoa em uma outra localidade, em outra área rural. Aí ele foi perguntado, indagado sobre o acidente, e de pronto ele falou que realmente ele tinha colidido contra essa moto e que havia saído do local, entendeu? E dessa forma, o delegado acabou, então, aí conduzindo ele para a delegacia, para as formalidades legais do flagrante. E ele acabou sendo, aí, nesse caso, aí, no caso, aí, em curso, né, pelo crime de lesão corporal culposa, né, na direção de veículo automotor, que é o artigo 303 do Código de Trânsito. Também a fuga de local de acidente, que por ele ter deixado o local, né, que entra no artigo 305 do Código de Trânsito brasileiro, e o 309, aí, a falta de habilitação, ele estava sem habilitação ali no momento. Então, tudo isso aí, o delegado acabou ratificando a prisão em flagrante dele. Ele vai ser encaminhado para a cadeia pública de Itatinga, né? Ele vai passar por audiência de custódia, né? E, posteriormente, aí vai ficar à disposição da Justiça. Então, tudo é feito também, os procedimentos legais dele, né, que o exame médico, ele passa por exame de corpo de delito, tudo isso. Talvez as pessoas aqui perguntam, você não fala o nome de quem e tal? Porque, veja bem, a gente procura preservar o nome das pessoas, uma vez que, pela lei, né, a gente fala pela lei maior, que é a Constituição Federal, a pessoa tem o direito à ampla defesa, né, ao contraditório. E também eu prezo também pela dignidade da pessoa humana. Então, a gente preserva, por enquanto, os nomes das pessoas, até porque a gente não sabe se amanhã ou não ele vai ser inocentado. Embora o flagrante está feito, que o flagrante aconteceu, foi pego ali, ele tem grandes indícios de ser, foi indiciado, porque ele tem indícios de que ele é o culpado, a gente preserva o nome dessas pessoas, tá bom? Então, por essa razão, a gente preserva. Mas isso aí, a cidade toda vai ficar sabendo também. Geralmente o pessoal fala, viu, mas por que não coloca o nome? Põe o nome aí. Justamente porque a gente tem que respeitar a lei, e tem que respeitar também a ampla defesa e o contraditório, que a pessoa, amanhã pode ser que seja, está livre da pena. Né? Até eu vou aproveitar, Vladimir, que você tocou nesse assunto aí às vezes tem um pessoal que fala, viu, mas por que tem casos que você coloca a foto e tem casos que você não coloca? Então, o que a gente vê? Quando a gente recebe, quando a gente tem acesso a uma foto que foi ali dentro da instituição de segurança,
a gente não pode estar mostrando essa foto, que estava ali dentro de uma instituição de segurança. Agora, quando eu acompanho a ocorrência, se eu como jornalista, estiver acompanhando a ocorrência, ele foi sair da viatura ou foi entrar na viatura, eu fiz a imagem, aí sim, eu estou numa via pública, né? E a pessoa está, naquele momento, ele participando de uma ocorrência onde a imprensa estava lá. Por isso que vocês veem aí, muitas vezes, a televisão, ela colocar o microfone na boca do cara, ela perguntar quando ele está saindo da viatura. Por quê? Porque até ali, enquanto ele não deu a entrada, ele está ali no serviço, ele está indo ali numa área pública. A partir do momento que ele entrou dentro da delegacia, aí a imagem dele tem que ser preservada. Então, as pessoas às vezes falam, viu, mas por que você coloca de um e não coloca de outro? Não é assim. A gente coloca quando a gente está na cena. Quando a gente está na cena, você pode ter certeza. A intenção minha é colocar, viu? Eu quero pôr para que todo mundo conheça, para que as pessoas já saibam quem é, para ficar atento, para que não seja vítima dessa pessoa ali. Até mesmo se você perguntar, ele autorizar também, você pode. Sim. Né? Uma vez ele autorizou, não tem, a lei não obsta isso. Tá bom? O segundo caso aqui, aquilo que eu falei para você, é bem semelhante a esse primeiro que aconteceu hoje pela manhã aqui desse acidente. Também aconteceu um acidente entre uma moto e um carro. Por incrível que pareça, esse primeiro caso que nós falamos aqui, desse acidente grave hoje, do moço que foi encaminhado para a Unesp, que dilacerou a perna dele lá, era um Astra que bateu contra essa moto, essa CB Twister aqui. Esse aqui também é um Astra, prata também. Os dois eram prata. Então, por isso que confundiu. Esse de sábado à noite era um Astra também. Também. Então, confundiu. As pessoas estavam comentando, mas foi falado que aconteceu um acidente hoje com uma pessoa, foi falado que era duas. Mas na moto desse que aconteceu, realmente havia duas vítimas. Essas duas vítimas estavam na moto. E esse Astra também colidiu contra essa moto. E esse fato também aconteceu na rodovia Marechal Rondon. Só que esse foi no quilômetro 204 mais 200. É um pouco mais para frente do quilômetro 98. Então, provavelmente um pouco mais lá para frente do distrito de Juquiratiba, ali, da entrada do distrito de Juquiratiba, né? Então, esse, na verdade, a mulher, ela tinha 64 anos, é a indiciada que ela foi acusada de estar dirigindo sob efeito alcoólico, tá? E estava ela com o marido, é isso? Isso, ela estava com o marido, e ele entrou, inclusive, na ocorrência como declarante, porque eu vou até falar aqui o que aconteceu, porque ela assumiu, na verdade, com o acidente, a direção do veículo. No primeiro momento, esse marido teria dito para uma pessoa da concessionária que era ele que estava dirigindo. E, na verdade, quando os policiais chegaram, depois, quem assumiu que estava dirigindo era essa mulher. Então, por isso que os policiais entendem que ela que estava dirigindo, porque ela se apresentou como uma motorista. Então, não podia também contrariar o que estava... A declaração dela, né? Exatamente. Então, foi isso que aconteceu. Então, segundo apurado no local, pelos policiais rodoviários, esse GM Astra aí, de sedã, de cor prata, estava trafegando no sentido Botucatu, Conchas, né? Então, ele vinha vindo para cá. No quilômetro 204, aí, do quilômetro mais 200 metros da rodovia Marechal Rondon, eu teria invadido a pista contrária. Então, quer dizer, ela invadiu aí a pista contrária e atingiu frontalmente aí a motocicleta CG 125 Fan, uma motocicleta de cor preta, que seguia no sentido aí oposto, ou seja, né, Conchas Botucatu. Essa moto estava indo no sentido Botucatu. A motocicleta, então, estava sendo conduzida por uma mulher aí de 30 anos, a qual trazia na garupa um jovem também de 21 anos de idade. Ele estava como passageiro. Devido à gravidade aí da colisão, ambos os ocupantes aí da moto sofreram lesões gravíssimas e fraturas com risco também de morte, tá vendo? Sofreram graves ferimentos aí. E eles foram emergencialmente aí todos transferidos também para a Unesp de Botucatu. Esses aí a gente não ficou sabendo como está o estado de saúde deles hoje, mas provavelmente receberam os atendimentos médicos, não veio nenhuma outra informação que pudesse contrariar que eles devem estar bem, né? Tá bom? Inicialmente, aí que eu falo, esse homem aí de 51 anos de idade, o que está no registro, está ali constando no registro do boletim de ocorrência, ele estava como motorista, entendeu? Teria apresentado a um inspetor da rodovia como condutor do veículo. A primeiro momento, ele falou lá que era ele. Que era ele. Segundo, né? Entretanto, aí, com a chegada da polícia militar no local, a mulher assumiu a direção do veículo. Entendeu? Então, por isso que a polícia entendeu que era essa mulher que estava dirigindo. Segundo consta no prontuário médico aí, aqui registrado na entrada daquele homem na unidade de saúde, ele entrou como condutor, ele entrou na condição de condutor do veículo, você entendeu? Do veículo, conforme relato
policial colhida no momento do atendimento clínico. Ele foi submetido ao teste de etilômetro, lá, o bafômetro, né, que a gente... e acusou 0,71 mg de litro, né, miligramas de litro, ele não apresentava nenhuma lesão. O que quis dizer isso? Que ele estava com índice de álcool acima do permitido. Tudo bem, mas como ele foi ali no momento da ocorrência constado como acompanhante ali, ele foi no boletim de ocorrência registrado como declarante, que pode ser investigado durante o curso do processo ainda, né? Mas a mulher assumiu a direção, dizendo que era ela, então a polícia, o delegado, tudo entendeu que era realmente ela que estava dirigindo. Então, a gente não vai poder contrariar a versão deles, está certo? Por isso que eu falo, ainda existe o contraditório, ampla defesa, tudo isso é importante, né, num conjunto probatório, né? E aquela coisa, a gente percebe que nesse caso aí, na realidade, o marido ele até tentou livrar a mulher. No primeiro momento, ele falou, não, sou eu que estou dirigindo e tudo. Mas depois ele viu que... mas nesse caso aqui, depois, ela não tinha nenhumas lesões, né? Após passarem pelo pronto-socorro, para medicação e exames cautelares, eles foram apresentados perante a autoridade policial. Só que a mulher, né, quando ela foi no exame médico aqui no Hospital Municipal de Conchas, constatou que a mesma apresentava-se confusa, você entendeu? Desorientada e com forte odor de etílico, ou seja, ela tinha um hálito alcoólico que a médica plantonista acabou registrando que o comportamento dela era compatível aí com a ingestão de álcool. Então ela acabou sendo levada para a delegacia e foi autuada em flagrante lá também por lesão corporal culposa na direção de veículo motor, que é o artigo 303 da Lei 9.503 de 97. Essa pena aí da lesão corporal, ela varia, né, de reclusão de 2 a 5 anos de reclusão. Então é uma pena altinha também, né? Não que ela vai ficar presa, que eles falam. Ela tem direito aí ao contraditório, para defesa. Então vamos aguardar aí a justiça que vai decidir. Então também ela provavelmente vai passar para a audiência de custódia aí e ficou à disposição da justiça também. Então você vê que são 2 casos semelhantes. Né? Então esse aqui de sábado que aconteceu, foi sábado à noite, por volta das 22h50, quase 11 horas da madrugada, né? Às 23 horas. Então já deve ter virado a madrugada, porque até se socorrer, a polícia ir lá, passou da meia-noite, né? Então o pessoal falou, foi ontem, então provavelmente, mas foi no sábado de madrugada, à noite já, né? E esse de hoje, entendeu? Esse daqui de sábado foi um Astra contra uma moto, mais 2 vítimas, né? Um homem e uma mulher. E hoje um moço que vinha... também um Astra. Um Astra também, prata também, com uma moto, só que a amostra dele era uma Twister. Entendi. Tá bom? Então são as informações aí que o Vladimir está trazendo para a gente, esse resumo aqui no nosso informativo. Exato. E todos os 3 foram encaminhados para a Unesp e estão sob os cuidados médicos na Unesp de Botucatu. Esse daqui, que eu falei para você, foi registrado lá no plantão policial de Botucatu. Lá na seccional. Na seccional, tá bom? O de Conchas foi registrado aqui mesmo pelo doutor Eduardo, aqui em Conchas mesmo. Nós temos agora um caso que você até tinha citado aqui, esse é um caso bem grave mesmo, que aconteceu em Laranjal Paulista. Esse foi dia 22 agora também, por volta das 2h30 da madrugada aqui. O que aconteceu? Esse fato foi na rua Nicola Deneno, no bairro São Roque, em Laranjal Paulista. Mas ali, na verdade, tudo deu início ali, porque assim, um casal de estrangeiros haitianos, eles foram acionados pelo Conselho Tutelar lá, né, os policiais militares, na verdade, dizendo que foram acionados pelo Conselho Tutelar a comparecer no Hospital Municipal de Laranjal Paulista. Porque esse casal de haitianos estava apresentando uma filha lá de 4 anos para exame, certo? Aí nisso, ela queria que o médico examinasse essa criança. O próprio Conselho Tutelar queria que examinasse melhor essa criança, porque ela estava apresentando um sangramento vaginal. É uma menina de 4 anos. Muito bem, o casal informou que a criança havia se machucado ao cair em cima de uma panela no dia anterior da noite. Quando foi questionado ali pelo Conselho Tutelar, pela polícia, eles falaram que a criança havia caído sobre uma panela. Olha que coisa, não? Segundo o pai da criança, ele não estava presente quando isso aconteceu. Tá? Quando isso ocorreu, ele disse que não estava. Segundo a mãe da criança, ela também confirmou que a criança havia realmente caído em cima de uma panela e se feriu na parte vaginal, né? Sua parte íntima. Ainda no hospital de Laranjal, os policiais souberam através do Conselho Tutelar que a criança, em conversa, ela disse para os conselheiros que o papai fez dodói. A criança não mente, né? Ainda mais uma criança de 4 anos não mente realmente. E apontou para as partes íntimas quando ela falou isso.
O corpo médico do hospital disse que havia suspeitas de possível violência sexual, sendo que a criança foi encaminhada para a Unesp. O pai da criança, ao ser indagado novamente sobre o episódio da panela, ele disse que não ia falar mais nada, e se calou. Entendeu? Então, ele já tinha um certo receio que estava sendo descoberto o que ele havia feito já. O serviço social aí do hospital, das clínicas da Unesp de Botucatu, ratificou que, perguntado à criança, ela relatou que o pai fez dodói. Ela repetiu a mesma coisa que havia falado para os conselheiros de Laranjal e para os policiais no hospital de Laranjal, lá na Unesp. O serviço social do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu, depois que ratificou essa pergunta e ela falou que o papai fez dodói, diz que com o dedo apontando a genitália, ela disse que não foi a panela que machucou ela e que não teria sido a primeira vez que isso tinha acontecido. Então, quer dizer, eles fizeram outras... Já era recorrente. Já era recorrente. Então, já se tinha ali um problema gravíssimo dentro da família, né? Não restou dúvidas de que o pai foi o autor e a mãe da criança foi a coautora nesse sistema. Então, foi apurado tudo isso, que a mãe estava tentando acobertar o pai, sabia de tudo e não quis revelar. Também participou dessa história aí que a criança tinha caído em cima de uma panela e machucado a parte íntima dela, não é verdade? É uma situação lamentável. A gente lembra que em menos de uma semana, 2 ocorrências ali lá no João Paulista envolvendo crianças. Essa daí, a criança está de 4 anos, e na mesma semana, dias anteriores aí, aconteceu uma mãe que estava barganhando uma criança de 3 anos por droga para venda e consumo. A gente também tem a oportunidade de registrar essa ocorrência aqui. Lamentável. Laranjal Polícia precisa tomar aí, né, ficar mais atento a essas questões. Né? Isso, está acontecendo muito isso também, né? Então, essa criança aí, no caso, foi submetida a exame médico legal, né, que passa por exame médico legal, e ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar de Laranjal Paulista, após o Serviço Social da Unesp Botucatu ter confeccionado um termo de acolhimento dessa criança. Realmente, aqui em Concha, nós temos a casa transitória, né? Não sei se Laranjal tem, mas provavelmente tem um abrigo para essa criança ficar segura lá e que não vai sofrer mais nenhum abuso lá. Então, eles devem estar totalmente seguros, enquanto os pais estão presos, né? Também eles, depois da prisão confeccionada na delegacia de Botucatu, na seccional de Botucatu, eles ficaram também à disposição aí da Justiça, depois de passar por audiência de custódia. O autor disse que reside aqui no Brasil há 12 anos, enquanto a mulher dele, né, diz que está aqui há 7. E ambos falam português, sabe? Então eles sabiam falar português e entendiam nosso idioma. E, então, face todo esse conjunto probatório é levado à autoridade policial, né, o delegado de polícia, e do lado de ML, informando que a criança possuía lesão aí na região vaginal, entendeu aí, então, a autoridade policial que o pai da criança infringiu o disposto do artigo 207-A do Código Penal, que é estupro de vulnerável. E a mãe da criança infringiu também aí o disposto do artigo 207-A, só que esse combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, que é estupro de vulnerável com concurso de pessoas. Após também, aí, como eu disse, foram autuados em flagrante, né, que foram encaminhados para a cadeia pública de Itatinga. Passaram por custódia e disposição da Justiça esses 2 aí. Então, estamos ouvindo aí a participação do meu amigo Vladimir Sintra, trazendo aí esse resumo, né, das ocorrências aí registradas aqui na seccional de Botucatu. E de Conchas também, que tivemos hoje, né? Muito bem. Então, eu trouxe o último aqui, que a gente tem aqui também em Conchas, sempre que tem acontecido aqui em Conchas também, que é o tráfico de droga, isso não para, né? Você prende um, já nasce outro e sai um, parece tiririca, né? É uma situação grave, até mesmo porque o tráfico, que fomenta o tráfico também, são furtos e roubos, né? A gente tem visto aí muitos furtos e roubos para fomentar essa traficância de drogas aí. Aí prendendo o responsável, né, o traficante maior, talvez dê um alento para a cidade. Mas é importante que a população, eu sempre falava, né, quando estava fazendo o programa lá na Rádio Pérolas, para as pessoas denunciarem, né? Tem a 190, que é o telefone da Polícia Militar, a pessoa, eu ligo no 90, cai num lugar lá e fica transferindo. Realmente, esse primeiro telefone 90, que é da Polícia Militar, ele cai em Sorocaba, depois de Sorocaba é transferido por uma outra telefonia, que, salvo engano, já vem aqui, né, para
para Conchas, até ser atendido aqui para eles dar atendimento à ocorrência. Aí demora um pouquinho, fazem perguntas, né? Ou pode ligar diretamente para a Delegacia de Polícia Civil, que é o 3845-1444 ou 3845-1222, só que esse é de segunda a sexta, no período de expediente. Expediente qual que é? Das 8 até as 18 horas. Porque depois todas as ocorrências que acontecem aqui durante a noite, na semana e nos finais de semana, vai para o plantão de Polícia Judiciária de Botucatu, que é na seccional de Botucatu. É assim que funciona há tempos aqui já. Nós temos já quase 3 anos funcionando nesse termo, 3 ou 4 anos já, salvo engano. O Frajola, o último caso aqui que eu trouxe que é de relevância aqui, então esse tráfico de drogas aqui que aconteceu até aqui, foi registrado também lá no plantão de Botucatu, e pertencente ao município de Botucatu mesmo, a ocorrência. Esse tráfico de drogas tem relevância aí pelo artigo 33 e 35, que é o tráfico, e a associação para o tráfico de drogas. É um cidadão lá de 43 anos de idade e um adolescente infrator de 14 anos de idade. É lógico, a gente não vai identificar esse autor, e muito menos um adolescente, que o ECA também preserva a identidade da criança. A gente jamais vai falar também o nome de um adolescente. Esse fato aconteceu na Avenida Milton Aparecido de Oliveira, nas Chácaras Reunidas, na Vista Alegre, em Botucatu. Segundo consta aí, os guardas civis, né, municipais de Botucatu apresentaram esse homem de 43 anos de idade e esse adolescente de 14 no plantão de Polícia Judiciária de Botucatu, pois lograram abordar os dois em atitudes de traficância de drogas lá. Segundo os guardas municipais, durante o patrulhamento de rotina, eles avistaram esse cidadão maior sentado ao lado de um buraco lá, na parede de uma casa lá, onde a droga foi achada. E quando avistou a viatura, ele tirou o braço rápido desse buraco e se levantou, para tentar despistar, né, a aproximação da viatura das guardas municipais. O segundo indivíduo, identificado aí como adolescente, estava de costas para a rua, entregando algo para uma outra pessoa, em uma casa próxima ali. E apuraram que nessa casa reside um morador de rua, que é usuário de drogas, e com a sua companheira lá, não sendo anotados os dados dessas pessoas. Ao serem abordados, o adolescente jogou o celular para dentro de um lote, juntamente com R$50 em espécie, né? O maior alegou que as drogas não eram suas e que estava no local somente ajudando esse adolescente na venda de drogas, olha só. Achando que ia se livrar também da prisão. Eu vou falar que é dele, é minha. Estou ajudando o menor. Só estou ajudando. É tráfico de droga, porque a tráfico de droga, você sabe que tem certos fatores da droga que entra como tráfico de droga. O fato de você ter a droga, falar, não, eu só dei para ele uma droga, é tráfico de droga também. A pessoa vai ser presa por tráfico de droga, você entendeu? Eu fui só buscar. Né? Tudo isso leva à prisão por tráfico de droga. Tudo tem essa associação também. O maior, como eu falei, que não era dele, né? E na posse desse sujeito aí foi encontrado também uma folha contendo um número de telefone. Que engraçado isso também. O adolescente, por sua vez, alegou que o celular, a nota 50, ele ia passar para uma terceira pessoa não identificada. Essa pessoa fugiu e eles não conseguiram identificar quem que era. Então ela pulou o muro da casa lá e conseguiu fugir. E essa não conseguiu ser identificada. Segundo essa folha de papel que continha o número de telefone, seria o número da chave Pix para eventual usuário pagar a droga com Pix. Entendeu? Então tá isso que estão usando, né? Não, tá... Mas o aí pessoal está se modernizando também. Não, né? mas aí a polícia consegue identificar agora, e vai entrar também para encontrar, se identificar o dono dessa linha, você entendeu? Porque ele está recebendo os pagamentos. Tráfico, exatamente. Né? Então ele vai ser incluso também já como investigado nesse caso aí também. Entendeu? E como ele está recebendo com Pix, então ele está fazendo a traficância também de droga. Foram encontrados aí com eles 83 microtubos de cocaína, que é aqueles pimpendorfs, né, de plástico, e 50 papelotes plásticos de crack, os quais estavam todos embalados individualmente aí e prontos para a venda. Então, o que configurava realmente a traficância por esses dois, esse maior e esse menor. E eles todos foram encaminhados, então, para o plantão judiciário, da Polícia Judiciária, onde receberam o maior recebeu voz de prisão e o menor ele recebeu a apreensão, ato infracional, né? A voz de prisão de ato infracional. O menor não é preso, ele recebe a voz de prisão de ato infracional. A família dele também foi avisada, né? Todos foram avisados para dar conhecimento aí da prisão e da apreensão do adolescente. É isso mesmo, o adolescente ele é apreendido. O maior foi para a cadeia pública
de Itatinga, após preenchidas as formalidades legais, foi feito o exame de corpo de delito, passado pelo exame de corpo de delito, assim como o menor também, só que o menor foi encaminhado para a Fundação Casa de Botucatu, né? O maior vai passar para a audiência de custódia, já deve ter passado, né? E também ficou à disposição de justiça, assim como o menor. Esses foram os casos aí de relevância, né? O maior, no caso, aí, vai responder por 2 crimes, né? Também o artigo 33 e 35, mas ele responde por 3, na verdade. O tráfico e associação para o tráfico e a corrupção de menores, que é o 244B do ECA. Tá bom? Então, ele vai agravar mais a pena dele aí, entendeu? A pena aí do ECA é de 1 a 4 anos e a de reclusão, a de tráfico e associação de drogas aí vai para de 5 a 15 anos, então é a pena alta, né? Ele parece que já havia, segundo informações, já tinha passagem por tráfico de drogas já, então vai agravar mais a situação. Agravante, né? Tá Tem um agravante. E o menor vai ficar apreendido. Lá na Fundação Casa. Fundação Casa. Quero mandar um abraço aqui para o Leandro, que está acompanhando a gente. Obrigado aí, Leandro. Também o Laurinho Arruda. Esse aqui é cadeira cativa, viu? Cadeira cativa, Laurinho Arruda. O meu amigo Roberto Carlos também acompanhando a gente. O Vismarzão. Ô, Vismar, tá bom? Tudo tranquilo por aí? E o Celso Francisco, tá por aí? Já tomaram o café aí? E aí, Rodinha, tudo bem? E a dona Dilza? Tá na hora, hein? Queremos aí agradecer a todos que nos acompanham, agradecer em especial aí o Vladimir, ele que estará conosco aí toda segunda-feira, trazendo esse resumo, né, das principais ocorrências e trazendo também orientações, né, orientações para que você aí possa fazer com que a segurança, né, seja mais efetiva para todos da sua família. Então, tem algumas observações que você pode estar tendo aí no seu dia a dia, ao chegar em casa, sim, ao sair, né? Eu sempre falo isso, eu sempre orientei minha filha, né? Chega em casa, chegou à noite, dá uma volta no quarteirão, viu uma pessoa estranha, ou me liga, ou liga, né? Liga para a polícia, se não estiver aqui, não entre, entendeu? Não entre em casa, fique atento, veja a pessoa estranha, carro estranho. Até porque eu não trouxe essa ocorrência, porque acredito que ela não foi registrada, mas eu vi as vítimas já aqui na delegacia hoje, que teve 2 furtos à residência aqui no Bela Vista. Então, provavelmente, eu posso falar mais na próxima aqui. Uhum. Então, o pessoal ficar atento aí nas suas casas aí. Arrombaram 2 casas aqui, eu fiquei sabendo, aqui no Jardim Bela Vista, sim, e levaram bastante bens pessoais deles lá. Então, ficar atento, até mesmo, eu falo, não é na minha casa, mas fica atento, ajuda o seu vizinho, ajuda o seu próximo, né? Tem um veículo estranho, ligue para a polícia, tem um veículo estranho parado, 2 pessoas estranhas que eu não conheço, estão fotografando, estão filmando a casa, alguma coisa que te chame a atenção, que te leve à estranheza dessas pessoas, porque ajuda a polícia e ajuda você. Pode ser que não seja a sua casa, mas pode ser a sua manhã, não é verdade? E outra questão que a gente sempre fala para o pessoal é para ficar atento, porque é o seguinte, o pessoal fala, mas roubou só isso, um botijão de gás, eu não vou registrar o BO não, é porque demora muito. Olha, se você não registra, você está contribuindo para que não aumente o efetivo policial em sua cidade, porque só vem policial para cá, seja civil ou seja militar, de acordo com a estatística de ocorrências registradas no município. Se você não registrou a ocorrência, você pode ter certeza que é um número a menos na hora lá que eles vão olhar. Não, vai pedir polícia para Conchas para quê? Não acontece nada lá, não tem registro de ocorrência. Então, por isso, a importância também dos registros, até mesmo das ocorrências que você acha que são simples e que dá para você suportar esse prejuízo. Não é isso? Exatamente. Se a pessoa não tiver condições de ir na delegacia, hoje temos a delegacia eletrônica, você entra na Polícia Civil do Estado de São Paulo, está lá, delegacia eletrônica, você pode registrar lá a ocorrência vai vir aqui para Conchas, depois dela ser validada na seccional do Botucatu, para uma pessoa especializada lá, ela vem para Conchas, no dia seguinte já está validada, e você vai receber no celular, se você tiver um e-mail, ele vai receber no seu e-mail uma cópia, e uma cópia vai ficar aqui, também registrada aqui em Conchas, caso você precisar futuramente, ou amanhã, depois da manhã, quando você precisar. Pode registrar na delegacia eletrônica pela internet. Entendeu? Maravilha. Então, a gente agradece, né, a você que nos acompanhou, agradecemos ao Vladimir, e a qualquer momento que um fato aí for aí de repercussão, com certeza estará de volta aqui conosco. Não é isso, Vladimir? Estaremos aí. Eu quero agradecer ao doutor José Eduardo, delegado aqui de Conchas, que eu estive lá. A gente está sempre falando junto lá, estamos juntos falando. O Luciano, investigador, o Silvio, meu amigo investigador, os policiais civis que estão lá, o Vinícius, o Flávio,
os estagiários, a Ana e o Kaique, que estão dando uma força na Delegacia de Polícia Civil também, e os meus colegas policiais militares, aí, todos eles, né? Camilo, Toro, entendeu? Bazan, o Cardoso, todos eles aí, desculpa se eu esqueci, e a comandante, né? A Fabiana, que é a esposa do Toque, meu amigo também. Isso, agora tem um comandante aqui, né? É, uma mulher. Vamos ver se a gente marca uma entrevista com ela aí. Isso, é a mulher do Toque, né? A esposa dele, do né? Toque, pessoa bacana também, já tivemos a oportunidade O nome dela agora é? Acho que é Fabiana, se não me engano o nome dela. Mas ela está aí no comando de concha também, está fazendo um bom trabalho, né? Lógico, acho que o Toque também dá aquela força, ele está também aqui em Laranjal. Então ele dá aquela força aqui com o pessoal. Faz as ações interligadas. Isso, existe assim, graças a Deus aqui a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós damos muito bem. Aqui o pessoal é muito amigo, então trabalha tudo em conjunto, e isso é muito bom.